me conhece, eu sou a Carolina Malfi, criadora do Método Mestres da Marca. E aqui nesse canal eu te ajudo a construir uma marca mais forte, mais estratégica e mais lembrada, dentro e fora das redes sociais. E a nossa aula de hoje é sobre um tema muito importante, que muita gente até fala, muita gente até tenta fazer, mas poucas pessoas realmente entendem a profundidade disso. Eu vou dar uma recapitulada sobre o marketing de conteúdo que nós falamos na aula passada, tá? Marketing de conteúdo não é só postar no Instagram. Não é só fazer Reels, não é só aparecer nos Stories, não é só fazer dancinha, o que tá na moda. Marketing de conteúdo é muito mais estratégico do que isso. Na aula anterior, eu falei sobre a Michelin. Vocês lembram? Quem estava aqui na aula passada? Comenta aí. Michelin é uma marca de pneus, certo? Que eu acho que todo mundo conhece. A estrela Michelin aí dos restaurantes, muito chiques. Que lá em 1900 já usava o marketing de conteúdo. E de forma muito inteligente. Ela usava para fazer as pessoas viajarem mais, usarem mais o carro, consequentemente, lembrarem da marca na hora de comprar pneus. E olha que interessante, a Michelin não ficou gritando: compre meus pneus, compre meus pneus. Ela criou um contexto, ela criou experiência, ela criou relacionamento. E é exatamente isso que o conteúdo faz quando ele é bem pensado. Ele prepara a mente do cliente antes da venda acontecer. Então, nessa aula, eu quero te mostrar o que é o marketing de conteúdo de verdade e como ele conduz o cliente por diferentes níveis de consciência. E como você pode organizar o seu conteúdo usando uma estrutura que faz parte da minha metodologia. O método RODA. Bora lá, gente! Mestres, peguem caneta e papel, uma água, um chá, um café, um vinho talvez. E bora lá, comecem a anotar tudo porque vai ter muito conteúdo bom nessa aula, hein, gente? E já deixa seu like aqui nesse canal, deixa um comentário pra mim, quero saber quem é mestre da marca, quero saber quem é mestre em construção. E vamos começar a criar conteúdo com estratégia, hein? Porque essa aula é pra isso. Pra você começar a olhar pro seu conteúdo e pensar: agora eu entendi o porquê que eu posto, mas eu não vendo. Agora eu entendi porquê que algumas pessoas me acompanham, mas não compram. Agora eu entendi o porquê não adianta só aparecer. Então, fica comigo até o final, porque essa aula vai te ajudar muito. Então, vamos relembrar o que é o marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo é uma estratégia que usa informação, educação, histórias, inspiração e relacionamento para aproximar a sua marca do cliente, antes mesmo da venda acontecer. E olha bem para essa frase: antes da venda acontecer. Porque muita gente quer vender para uma pessoa que ainda não entendeu que tem um problema. Muita gente quer vender para uma pessoa que ainda não confia. Muita gente quer vender para uma pessoa que ainda não percebeu o valor. E aí a pessoa posta e no final fica frustrada. Carol, eu posto todos os dias, mas ninguém compra. Tá, mas o que você está construindo com esse conteúdo? Você está só aparecendo ou você está conduzindo? Você está só falando do produto ou você está criando percepção? Você só está mostrando que existe ou você está fazendo a pessoa entender o porquê que ela deveria confiar? Porque essa é a diferença. Marketing de conteúdo não é só presença. É construção, é relacionamento, é memória, é confiança. E quando você cria conteúdo com estratégia, você não está simplesmente preenchendo o feed. Você está construindo uma ponte entre o problema do cliente e a solução que você oferece. E aí começa a ficar mais claro, né? Porque conteúdo bom não é só aquele que viraliza. Conteúdo bom é aquele que aproxima a pessoa da decisão certa.
E às vezes a decisão certa é comprar. Às vezes é confiar mais. Às vezes é entender melhor. E às vezes continuar acompanhando. Às vezes é salvar aquele conteúdo, voltar e pensar em você depois de um tempo. Então, não reduza marketing de conteúdo à postagem. Conteúdo é ponto de contato. E falando em conteúdo, se você ainda não me segue no Instagram, já me segue aqui, certo? Tá aí aparecendo para vocês, já me segue, @CarolinaMalfi, com 2 Is, me segue lá pra gente ficar bem pertinho e vocês acompanharem a minha rotina. Vou deixar o link aqui também do canal Mestres da Marca, que é o canal onde acontecem os bastidores, combinado? E é isso, se inscreve aqui no canal também, caso você não seja inscrito, hein, gente? Então, bora lá! Conteúdo é ponto de contato. Cada vídeo, cada story, cada legenda, cada aula, cada bastidor, cada explicação, tudo isso vai formando uma percepção sobre a sua marca. E aqui eu quero que você pense comigo. Quando uma pessoa entra no seu perfil, ela entende o que você faz? Coloca aqui nos comentários para mim. Ela entende para quem você faz? Ela entende qual problema você resolve? Ela sente confiança? Ela percebe valor? Ela consegue te associar a uma solução? Porque se a resposta for não, talvez você esteja criando conteúdo, mas não esteja construindo marca. E se essa aula está fazendo sentido para você, já comenta aqui. Conteúdo é construção. Porque essa frase é muito importante. Afinal, conteúdo é construção. Não é só postagem. O cliente, ele não compra do nada. Agora, vamos para um ponto importante. Importante não, essencial. O cliente, ele não acorda assim num belo dia pensando: hoje eu vou contratar a Carol. Hoje eu vou contratar aquela marca. Hoje eu vou comprar aquele produto. Não é assim que funciona. Antes da compra, existe uma jornada. Existe um caminho. Existe um amadurecimento. A pessoa precisa sair de um ponto de desconhecimento para confiança. Por isso que eu gosto muito de falar sobre níveis de consciência, tá? E são níveis de consciência que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, certo? Mas nem todo mundo que te acompanha está no mesmo momento. Tem gente que não sabe que tem um problema. Tem gente que sabe que tem um problema, mas ainda não sabe como resolver. Tem gente que sabe que existe uma solução, mas ainda não sabe por qual caminho ir. Tem gente que já conhece a sua oferta, mas ainda assim se sente insegura. Tem gente que já conhece uma marca, mas está comparando. E tem gente que já está pronto para comprar, mas só precisa de um incentivo final. Agora, pensa nisso. Se você fala com todo mundo como se todo mundo estivesse pronto para comprar, você deixa muita gente, lá para trás. E é por isso que às vezes o conteúdo não converte. Não é porque o conteúdo é ruim, é porque ele está falando com um nível diferente de consciência. O nível errado, sabe? Às vezes você está fazendo uma oferta para quem ainda nem sabe que tem um problema. Às vezes você está falando de preço, mas a pessoa ainda não percebeu o valor. Às vezes você está falando de bônus para quem ainda não confia. Às vezes você está chamando alguém para comprar, mas a pessoa não sabe que ela precisa daquilo. Ela não entendeu isso ainda. Você consegue perceber? É por isso que o conteúdo estratégico, ele tem um caminho e ele precisa conduzir. E agora eu vou te mostrar esses níveis de uma forma bem prática. O primeiro nível é o inconsciente. Essa pessoa, ela ainda não entendeu que ela tem um problema. Ela tá lá, vivendo a vida dela tranquilamente. No caso de uma marca, por exemplo, pode ser um empreendedor ou uma empreendedora que posta todos os dias, mas não vende como gostaria. Mas ela acha que o problema é o algoritmo. Ou ela acha que o problema é falta de sorte. Ou ela acha que é porque o mercado está difícil.
Ela acha que só precisa postar mais. Mas às vezes o problema real é falta de posicionamento, falta de clareza, falta de estratégia e falta de mensagem forte. Só que ela ainda não percebeu isso. Então, para esse tipo de público, você não pode chegar com uma oferta direta, porque a pessoa ainda nem entendeu a dor. Aqui você precisa criar conteúdo para despertar. Um conteúdo que provoque reflexão. Um conteúdo que faça a pessoa parar e pensar: nossa, é isso que está acontecendo comigo. Por exemplo, talvez você ache que o problema seja o algoritmo, mas a sua marca não está sendo clara. Nem toda falta de venda é falta de cliente, às vezes é falta de posicionamento. As pessoas não valorizam o que você vende se elas não entendem o valor do que você entrega. E esse tipo de conteúdo abre uma porta. Ele desperta, ele cutuca e ele faz a pessoa começar a enxergar o que antes estava invisível. E aqui entra muito conteúdo de frases fortes, comparação, provocação, bastidor com reflexão, histórias e análise de comportamento. É aquele tipo de conteúdo que faz a pessoa comentar: nossa, eu precisava ouvir isso. Ou, caramba, parece que você está falando comigo. E esse é o primeiro passo. O segundo nível é o consciente do problema. Agora, a pessoa já percebeu que tem uma dor. Ela já entendeu que tem algo errado. Mas ela ainda não sabe como resolver. E aqui, o seu conteúdo precisa ajudar a pessoa a entender a causa e a consequência do problema. Você precisa aprofundar. Não é só dizer que existe o problema. É mostrar que esse problema existe. Por exemplo, o porquê a sua marca não atrai clientes certos. 3 sinais que o seu conteúdo está confundindo a sua audiência. O erro que faz o seu perfil parecer amador, mesmo você sendo excelente no que faz. Aqui, você está organizando a dor, dando clareza. E clareza é uma das coisas mais importantes no marketing. Porque uma pessoa confusa não compra. Uma pessoa confusa adia. Uma pessoa confusa compara. Uma pessoa confusa trava. Mas quando ela entende do problema, ela começa a buscar uma solução. E aí entra o terceiro nível, consciente da solução. Aqui a pessoa já sabe que tem um problema, ela já sabe que existem caminhos para resolver. Ela começa a pensar: poxa, talvez eu precise melhorar o meu posicionamento. Talvez eu precise criar conteúdos com mais estratégia. Talvez eu precise aprender marketing. Talvez eu precise organizar melhor a minha marca. E nesse momento, o seu conteúdo precisa mostrar caminhos. Você começa a ensinar, você começa a mostrar possibilidades e você começa a mostrar alternativas. Por exemplo, por que o marketing de conteúdo precisa ter intenção? Como transformar o seu conteúdo em ponte para a venda? E mais do que isso, você está começando a se posicionar como alguém que sabe conduzir a solução. E esse é um ponto muito importante. Porque quando você ensina com clareza, a pessoa começa a confiar. Começa a pensar assim: nossa, se ela ensina assim no conteúdo gratuito, imagine no pago. E é por isso que, por exemplo, uma aula gratuita no YouTube é tão poderosa. Porque aqui eu consigo te entregar clareza, mostrar caminhos e ao mesmo tempo te mostrar que existe uma profundidade maior por trás de tudo isso. E aí, temos o quarto nível, que é o consciente do produto. Aqui essa pessoa já sabe que você tem uma solução, mas ela ainda não sabe se aquilo é ideal para ela. Então o conteúdo ele precisa mostrar mais clareza sobre a sua oferta. E como é que isso funciona? Você precisa mostrar para quem é, para quem não é, o que entrega, quais problemas resolve, quais são os diferenciais, quais são os processos, o que a pessoa pode esperar. E aqui entra conteúdos como por dentro da minha metodologia, como funciona o meu processo de construção de marca,
O que você precisa saber antes de investir em uma estratégia de posicionamento? Vocês conseguem perceber? A pessoa já está mais próxima. Ela não precisa só de motivação. Ela precisa de segurança. Ela precisa sentir que aquilo faz sentido para o momento dela. Temos o quinto nível, o consciente da marca. Esse cliente já conhece você, ele acompanha o seu conteúdo, ele entende o que você vende, mas ainda ele está comparando, ele está avaliando. É o nível avaliador. Ele compara você com outras pessoas, ele compara preço, compara entrega, compara confiança, compara autoridade. E aqui o seu conteúdo precisa fortalecer a sua marca. Aí é onde vai entrar provas sociais, bastidores, depoimentos, resultados, processos, aulas, análises, sua visão do mercado, sua metodologia, a sua forma única de pensar. E deixa eu te falar uma coisa importante. Autoridade não é apenas mostrar resultados de clientes. Claro que o resultado ajuda muito. Mas a autoridade também é a forma como você explica, como você conduz, a forma como você organiza uma ideia, a forma como você posiciona a sua visão, a forma como você mostra domínio. Então, se você ainda está construindo provas sociais, mostre o processo. Mostre bastidores. Mostre estudo. Mostre a sua metodologia. Mostre a sua clareza. Mostre como você pensa, porque isso também constrói autoridade. E aí, gente, vai deixando comentário. O que vocês estão achando dessa aula? Tensa? Ai, ai. Ah, galera, vamos tirar um print, mestres da marca. Vamos tirar um print pra gente postar bem bonito nessa aula. Postar lá no meu Instagram, me marca. Bora lá. Hoje foi sério, hein, gente? Bora lá, mestres da marca. Bora lá, vamos voltar ao foco aqui. Muita gente que acha que só pode se posicionar quando já tá lá no topo, quando tem cases de sucesso. Mas, gente, não é assim, mestres da marca, não é assim que funciona. O posicionamento tem que vir desde o começo, tá? Você pode sim construir autoridade enquanto constrói a sua trajetória. Mas você precisa fazer isso com verdade, com consciência e com estratégia. E claro, consistência. E temos o nível totalmente consciente. E aqui a pessoa já sabe que tem um problema, já sabe que existe uma solução, já conhece a sua oferta, já conhece sua marca, já confia em você e ela só precisa de um incentivo final. E aqui entra a venda mais direta, o conteúdo mais agressivo. Oferta, convite, prazo. Bônus, condição especial. Perguntas frequentes, quebra das últimas objeções. A CTA, chamada para ação. O que é essa chamada para ação, gente? É quando eu faço assim, ó. Comenta aqui, deixa seu like, se inscreve, compartilha com os amigos. Isso é uma chamada para ação, certo? Vou dar alguns exemplos aqui. Últimos dias para entrar. O que você recebe ao fazer parte? Se você quer parar de postar no achismo, esse é o próximo passo. E aqui você vende de forma mais direta, porque a pessoa já foi preparada, ela já seguiu toda uma trajetória. Vocês conseguem entender a diferença? Quando você tenta vender para uma pessoa inconsciente, parece forçado. Mas quando você vende para uma pessoa totalmente consciente, parece um passo natural. E é por isso que um conteúdo estratégico vende melhor, porque ele não empurra e ele conduz. Mas deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para vocês, que é um negócio que muita gente esquece. A jornada não acaba na compra. Vendeu? Acabou? Não! Certo? Não acabou. Depois da compra começa uma nova etapa. O cliente, ele vira avaliador e ele vai avaliar a sua entrega, aquele produto, certo? E para isso a gente precisa que ele utilize o produto. É muito importante a gente fazer esse cliente utilizar o nosso produto para ele poder avaliar. E
E aí tem o estágio de propagador, que é a parte que todo mundo quer, que é onde o cliente vai gostar tanto da sua marca, vai ser tão bom para ele que ele vai trazer novos clientes para você. Ele vai falar de você, ele vai te indicar, ele vai te defender, compartilhar a sua marca. Não acontece só porque você vendeu, tá? Acontece porque você entregou toda uma experiência, proximidade, valor e memória. Uma marca bem posicionada, ela não quer apenas compradores, ela quer clientes propagadores. Vamos falar um pouquinho agora do método RODA. Agora que você já entendeu os níveis de consciência do cliente, vamos falar do método RODA. Bora lá, gente! RODA significa conteúdo de relacionamento, de quebra de objeção, conteúdo de dados e conteúdo de autoridade. Por que roda? Porque a marca precisa girar, ela precisa se movimentar. E quando a marca gira, você para de postar no improviso. Agora eu vou te explicar o método RODA. Então, o R é de relacionamento. Relacionamento é o conteúdo que aproxima você da sua audiência. Aqui entram os bastidores, história, rotina, valores, opiniões, aprendizados, experiências, momentos reais e tudo aquilo que ajudam as pessoas a entenderem o que existe por trás da marca. Mas atenção, relacionamento não é sair expondo tudo da sua vida por aí. Você precisa ser estratégico. O conteúdo de objeção. Você vai começar a tirar dúvidas das pessoas. Medos, inseguranças, crenças que impedem a pessoa de comprar. O conteúdo de objeção, ele traz clareza, ele reduz insegurança, ele ajuda a pessoa a tomar uma decisão com mais segurança. Então, por exemplo, funciona para quem está começando, precisa aparecer todos os dias para vender? Marketing de conteúdo funciona para negócio local? Vocês conseguem perceber? Você pega a dúvida da audiência e transforma isso em conteúdo. O terceiro pilar é dados, tá? Então, a gente pode usar 5 coisas que, 5 passos para, tá? Tendências, análises, ensinamentos, tudo o que educa a sua audiência. Dados também são informações úteis. E por último, é a autoridade. A autoridade é tudo aquilo que reforça a sua credibilidade. Carol, como que eu aplico o método RODA durante a semana? Vamos deixar isso mais prático? Se você for olhar para a sua semana, se pergunte, eu tenho conteúdo de relacionamento? Eu tenho conteúdo de quebra de objeção? Eu tenho conteúdo de dados? Eu tenho conteúdo de autoridade? Você precisa postar misturado, sabe? Não dá pra você só postar relacionamento todos os dias. Então, um dia da semana você vai postar relacionamento, o outro quebra de objeção, outra autoridade e assim vai. Cada dia da semana você vai testando um formato de conteúdo novo, tá? O método RODA ajuda a sua marca a girar com estratégia. Relacionamento aproxima, quebra de objeção, quebra barreiras, dados educam, autoridade gera confiança. Quando o método RODA aparece no seu posicionamento, no seu conteúdo, a sua comunicação fica mais completa. Você não depende de inspiração e você tem uma direção. Então, mestres da marca, guarda isso. Marketing de conteúdo não é só postar. Marketing de conteúdo é conduzir. É levar o cliente do inconsciente até a decisão final. É fazer uma pessoa perceber o problema, a solução, conhecer a sua oferta, confiar na sua marca e comprar com mais segurança. E depois da compra, o trabalho continua, porque um cliente satisfeito, ele vira propagador. E para organizar tudo isso, utilize o método RODA, um ciclo que faz o conteúdo trabalhar pela sua marca. Agora, comenta aqui para mim, quem é que vai começar a utilizar o método RODA? Bom, gente, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e me seguir lá nas minhas redes sociais e no Mestres da Marca aqui no YouTube, certo? Um beijo grande, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem às 7 horas da noite.